O jeito mais rápido para você emagrecer é em 2022. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para conseguir emagrecer de uma forma muito mais rápida, tá? Eu vou te dar duas formas de como isso vai ser possível, que elas já inclusive estão escritas aqui no quadro. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada. De verdade, eu vou te dar um direcionamento, vou te dizer exatamente o que você precisa fazer para conseguir emagrecer, tá? Vou te dar aqui as dicas sobre exercício físico, sobre treinamento, sobre como você vai fazer com as suas atividades físicas para você conseguir eliminar peso de forma muito rápida, tá? Então, eu preciso de verdade que se você quer emagrecer, que você me acompanhe aqui nesse vídeo, porque isso aqui vai te dar tudo o que você precisa, tudo o que você necessita para conseguir emagrecer rápido, tá? Então presta bem atenção, vem comigo e eu vou te explicar aqui primeiramente esse lado e depois eu vou te explicar sobre esse lado que é a minha opinião sobre o que vai funcionar melhor para você, tá? Mas eu preciso te explicar isso aqui porque é o mais comum. Quando você pensa em emagrecer, geralmente é isso aqui que você vai tentar fazer. Eu vou te contar os lados positivos e os lados negativos disso aqui, dessa forma, que é a forma número 1, tá? Que é a forma geralmente associada aos exercícios cardio, tá? Exercícios cardio, que eu vou te explicar o que são eles. São exercícios que fazem você ficar ofegantes, que trabalham muito mais sua parte cardiorrespiratória, muito mais a sua respiração. Você fica muito mais ofegante, transpira bastante, mas que não trabalham muito da sua parte muscular. Que depois eu te explico. Esses exercícios, eles fazem com que você emagreça de forma rápida. Isso é verdade, tá? Você vai emagrecer de forma rápida. Esses exercícios fazem com que você perca a retenção de líquidos, isso é muito positivo, tá? Geralmente, muita coisa do que tá te atrapalhando em relação ao seu peso, em relação ao seu corpo, é o inchaço que você tem. E esse inchaço é retenção de líquido, tá? Em grande parte dele é retenção de líquido. E se você perder essa retenção de líquido, você vai perder peso, vai perder medidas, e isso vai ser muito positivo para você. Então, presta bem atenção. Agora aqui também, ó, você consegue eliminar gordura. Esse é um ponto chave, tá? Um ponto muito importante desse lado aqui. Isso é um ponto muito positivo, tá? Então, essas três coisas são ótimas. Mas eu trouxe 3 pontos negativos aqui dessa parte, que eles são bem negativos, então talvez essa parte não seja a melhor para você, por isso eu vou te indicar essa aqui, que depois eu vou te explicar ainda nesse vídeo, tá? Então me acompanha aqui, ó. Nessa parte, nos exercícios cardio, nesse formato de emagrecimento rápido, o que é de ruim aqui é que você vai ter um risco maior de lesão, porque geralmente nesses exercícios cardio, que é o quê? Corrida, pedalada, natação e coisas do tipo, como elíptico na academia, por exemplo, eles necessitam que você passe um grande período de tempo, né? Então o treino geralmente é muito grande, você faz treinos ali de 1h30, 2 horas, correndo, pedalando e etc e tal, para conseguir esse resultado de emagrecimento. E além de tudo, geralmente ele é associado a exercícios com impacto, tá? Esses exercícios com impacto, quando são feitos de maneira muito longa, como por exemplo uma corrida de 1 hora, 1h30, ou uma caminhada de 1 hora, 1h30, o que acontece é que você acumula impactos. E como você está com sobrepeso, porque se você quer emagrecer, provavelmente é isso que está acontecendo, né? Você não está com o seu peso ideal. Então isso quer dizer que você vai ficar acumulando impactos. Você vai fazer muito impacto nas suas articulações e isso pode trazer lesões. Você pode se machucar, tá? E se você se machucar, eu te garanto, eu te juro, que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, porque você não vai conseguir treinar. Então, isso vai sim atrapalhar o seu processo, então é um ponto muito negativo. Outro ponto muito negativo é que depois, quando você estiver passando por esse processo de emagrecimento, você vai ficar flácida, que é um problema muito grande da maioria das pessoas que emagrecem nessa forma aqui, nesse tipo aqui, tá? Então, tome muito cuidado, porque se você optar por isso aqui, eu te juro, você vai ficar flácida, você vai perder peso, vai perder gordura, vai perder medidas, só que a sua pele vai ficar molenga, tá? Você vai dar tchau, seus braços vão mexer muito, enfim, não vai ficar uma coisa muito legal. Geralmente você vai ter um problema e aí você vai ter que tentar resolver esse problema depois, e esse problema é a flacidez. E outro ponto que é muito negativo e que geralmente acontece com mais de 80% das pessoas que optam por esse tipo de emagrecimento é o efeito sanfona. Você provavelmente já ouviu falar do efeito sanfona, que é o quê? Você até consegue emagrecer, mas quase que de imediato ou um pouquinho tempo depois você volta a engordar, muitas vezes até passando o peso que você estava antes. Isso acontece porque isso aqui, geralmente você faz algumas restrições muito grandes na sua alimentação e você tem que fazer exercícios de forma muito desgastante, digamos assim, porque você passa muito tempo fazendo exercício e de maneira cíclica, ou seja, todos os dias você passa fazendo isso. Isso vai sim atrapalhar
a sua recuperação, vai atrapalhar o seu ânimo, a sua disposição para os treinos, e você vai acabar diminuindo isso aí depois, porque é assim como acontece com todo mundo, tá? É assim que acontece. Então, você até vai começar aguentando fazer ali 1 hora e meia, 2 horas de exercício, só que vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais fazer aquilo, ou não vai conseguir mais fazer com qualidade. E isso vai fazer com que você engorde novamente, tá? Então, esse efeito sanfona é uma coisa muito arriscada. Por quê? Porque se você volta a engordar, depois de ter tentado emagrecer, o seu emagrecimento depois fica mais difícil ainda. E cada vez que você tenta, e é uma tentativa frustrada, é uma tentativa que não dá certo de emagrecer, fica mais difícil, mais complicado ainda, tá? Então tome muito cuidado ao escolher esse lado aqui, que até te emagrece, assim como eu te disse, mas que geralmente faz você voltar a engordar, apresenta um risco alto de lesão, e você geralmente fica flácida, você vai ficar molenga, tá? Balançando. Agora, do jeito que eu mais vou indicar pra você, que eu de verdade acredito que é o jeito que vai te emagrecer de uma forma muito melhor, e eu vou te explicar aqui algumas qualidades, antes mesmo de dizer o que você vai precisar fazer para emagrecer dessa forma, que é a forma que eu te indico e que de verdade vai fazer o seu corpo ficar muito mais bonito ainda esse ano. Então, vem comigo, me acompanha e presta bastante atenção nesse ponto, hein? Aqui, o seu emagrecimento também vai ser rápido, assim como aqui, e muitas vezes até mais rápido se você souber exatamente o que fazer, se você tiver um bom treino para você. Além desse emagrecimento ser rápido, como aqui, você também vai eliminar muita retenção de líquido, tá? Então, esse lado positivo, assim como desse lado de cá. E você também vai eliminar muita gordura. E nesse caso, nesse ponto em específico, você elimina mais gordura aqui do que aqui, tá? Então, presta bem atenção, porque nesse caso, a gordura, ela é um processo. Esse processo de eliminação de gordura, ele demora mais para ser revertido, ou seja, depois que você perde gordura, você demora mais para acumular gordura de novo do que quando você simplesmente perde retenção de líquidos. E aqui, como você perde mais gordura do que só retenção de líquidos, ou perde mais gordura do que aqui, por exemplo, o que acontece é que já fica mais difícil desse efeito sanfona acontecer com você, se você optar por esse lado, tá? Outra coisa que vai dificultar mais ainda esse efeito sanfona voltar é o ganho de massa muscular, a definição do seu corpo, que é realmente um corpo que a grande maioria das mulheres quer. Não é só um corpo magro. Geralmente, a maioria das mulheres quer um corpo mais definido, com os músculos um pouco aparecendo para você ali, né? Para ficar com um corpo mais bem desenhado, certo? E quando você ganha massa muscular, o que acontece é o seguinte: o efeito sanfona, ele quase fica proibido, tá? Ele fica quase eliminado, ele não vai acontecer com você, porque a massa muscular, ganhar massa muscular, faz você acelerar o seu metabolismo, que é o outro ponto positivo aqui, tá? Então, acelerando o metabolismo, deitada, dormindo, você vai gastar muitas calorias, tá? Muitas calorias, é claro que é uma coisa relativa, obviamente você não vai gastar muitas calorias, mas você vai gastar muito mais calorias com o metabolismo acelerado, mesmo estando dormindo, por exemplo. Então, acelerar o seu metabolismo é uma coisa muito importante, e isso quem vai fazer por você muito mais é a sua massa muscular. Então, sim, é importante num processo de emagrecimento que você também tenha um ganho de massa muscular, certo? Talvez ele não necessite ali de ser nas primeiras 3 semanas, 4 semanas, mas ele é sim indispensável para você ter um bom emagrecimento, certo? Então, ó, outro ponto é que se você ganha massa muscular, o seu corpo fica mais preparado, fica mais condicionado e você evita esse risco de lesão que é alto aqui desse lado, tá? Então, você vai ganhar mais saúde e segurança para os seus treinos e para o seu emagrecimento. Então, é muito importante esse ponto aqui, que ele sempre está se referindo a essa parte aqui, ó, músculos, tá? Ganhar massa muscular faz muita diferença no seu processo de emagrecimento como um todo. E ganhar massa muscular geralmente se associa ao quê? À musculação, certo? E muita coisa do que acontece na musculação, muitas vezes as pessoas que entram, que estão começando agora, não vão gostar, porque geralmente é um treino chato, um treino que fica ali se repetindo sempre, sempre, sempre. Tem algumas estratégias para você conseguir tirar essa chatice, tá? Tirar essa chatura que é o treino de musculação, que geralmente é assim que acontece nas academias. É um treino bem chato, bem maçante, você fica repetindo muitas vezes, enfim. Tem algumas coisas que você pode fazer para deixar o treino bem mais dinâmico, mais divertido até, certo? E mais eficaz e efetivo, tá? E outro ponto aqui, que é o ponto final, é que essa parte aqui, desse formato aqui, é muito mais
duradouro, tá? Ou seja, você não vai correr risco de efeito sanfona. Você vai passar muito mais tempo com o corpo que você quer. Porque se você opta por esse lado aqui, a chance de você voltar ao que você estava no início, ou até piorar do que aquele que você estava no início, é grande, tá? É relativamente alta. Aqui, ela quase que não existe. Esse emagrecimento é muito mais duradouro. E não esqueça desse ponto. Ele é tão rápido quanto esse lado, tá? Tão rápido quanto esse lado, desde que você utilize as estratégias certas. Então, aqui eu te expliquei todos os lados positivos disso aqui, que basicamente só tem lados positivos, mas ainda não te falei o que é, porque eu queria que você ficasse até aqui o final do vídeo. Por que eu quero que você ficasse aqui? Porque, de verdade, se você está gostando, se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu preciso muito que você curta esse vídeo e não esquece, se você conhece alguém que quer, que precisa emagrecer, seja da sua família, seja uma amiga sua, enfim, alguma pessoa que você conhece, faz o seguinte, envie esse vídeo para essa pessoa, porque de verdade, isso aqui é um conteúdo puro, é um conteúdo de verdade que vai salvar o seu emagrecimento, que vai destravar completamente o seu emagrecimento. Então, essa pessoa, assim como você que está me assistindo, também precisa disso aqui, tá? Então, não esquece, envie esse conteúdo aqui para ela, porque isso com certeza pode impedir que ela jogue dinheiro fora, que ela rasgue dinheiro, basicamente, usando várias coisas quase que idiotas sobre emagrecimento que você vê na internet, tá? Então, isso aqui é a chave para o seu emagrecimento definitivo, tá? É isso aqui que você precisa fazer dentro do treinamento para que você consiga um ótimo emagrecimento, certo? E esse ponto aqui é que você vai associar os exercícios cardio aos exercícios de força, tá? Então, ó, força, isso, mais cardio, certo? E o que eu vou te dizer aqui é para você prestar bastante atenção. Os exercícios de força, eles geralmente são muito comuns no treinamento de musculação. Só que quando você faz aquela musculação chata de academia, aquela coisa chata que geralmente está acontecendo, muitas vezes você se desmotiva e não consegue concluir o seu processo de emagrecimento. Só que quando você usa uma metodologia que deixa isso mais confortável, mais animador, mais desafiador para você, isso aqui é muito possível. E o que acontece aqui de positivo, mais ainda entre um e outro, é que se você optar por isso aqui, você vai gastar, tipo assim, 1h30 do seu dia, tá? 1h30, 1h30 do seu dia. Aqui, se você usar a metodologia correta, o jeito certo de fazer, você pode treinar a partir ali de 20, 25 minutos até 50 minutos, tá? Então, vou colocar aqui entre 20 e 50 minutos. E o melhor de tudo é que você pode fazer isso aqui treinando em casa, na academia, onde você quiser. Por quê? Existe uma metodologia que consegue juntar os treinos de força, os treinos cardio, ela consegue juntar o que é de melhor da musculação tradicional com o que há de melhor, por exemplo, no CrossFit e no treinamento funcional e nos exercícios cardio, tá? E isso tudo vai estar tudo dentro do seu treino e o melhor de tudo é que vai ser muito mais rápido, como você pode ver aqui, do que aqui, tá? Do que nas metodologias tradicionais. Então, de verdade, se você tá gostando desse vídeo, não esquece, compartilha, não esquece de se inscrever, de seguir aqui esse perfil, seguir aqui esse canal que você está me assistindo e não esquece de enviar esse vídeo para alguém que você sabe que precisa, que quer emagrecer, certo? Então, aqui chego ao final desse vídeo, mas não perde nada esse mês, porque de verdade eu vou te ensinar a emagrecer.